Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu tô aqui pra falar sobre o primeiro livro lido do mês de março. Foi um dos livros que eu falei lá na minha TBR, que foi o meu último vídeo. Se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima. E eu tô falando de A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda. Eu não sei falar o nome dela, desculpa, provavelmente eu tô pronunciando errado. Como eu expliquei no meu vídeo de TBR de março, esse mês eu vou exclusivamente ler livros escritos por mulheres. E A Praça do Diamante foi um livro muito bom pra começar. Eu tinha recebido ele no kit da Tag Experiências Literárias de dezembro de 2017 e não tinha lido até agora. E eu li tão rápido esse livro, gente, vocês não têm noção, foi tipo 5 dias ou menos que eu li. Ele tem 255 páginas, ele não é pequeno, mas ele também não é grande, mas a leitura dele é tão gostosinha de ler, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é um livro tão pesado de conteúdo, mas tipo, você não consegue parar de ler e você quer continuar sabendo o que tá acontecendo e continuar imersa na cabeça daquela personagem. A protagonista desse livro se chama Natália. O livro vai ser narrado em Barcelona e apesar do nome dela ser Natália, e o detalhe que eu vou falar agora é importante pro livro inteiro, a gente vai conhecer a Natália através de um apelido que o moço que ela conhece no primeiro capítulo do livro, que é o Quimê, eles conhecem na Praça do Diamante, que é a praça que dá nome a esse livro aqui. Já eu vou explicar um pouco mais sobre o título. Então eles se conhecem ali e ele apelida ela de Colometa, que quer dizer pombinha em espanhol. Um detalhe que eu esqueci de mencionar antes é que esse livro aqui ele vai estar completamente fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, digamos assim, porque a Mercê Rodoreda, ela era Catalunha ou catalã, eu não sei exatamente qual é o certo, correto. Mas enfim, o livro vai ser todo ambientado em Barcelona, como eu falei, e a gente vai seguir basicamente a história da vida da Natália, a partir do momento que ela conhece o Quimê, que vai ser o grande amor da vida dela. Então até mais ou menos a primeira metade do livro a gente tem realmente só uma narrativa da vida dela e do relacionamento dela com o Quimê e o nascimento dos filhos e uma história bem comum, digamos assim, sobre a vida de uma mulher. E só que depois da metade pro final a gente vai ver a partir da perspectiva da Natália, que é uma pessoa que ela não tá muito ligada nas notícias e ela foi afetada por esse grande acontecimento que foi a Guerra Civil Espanhola. Ela vai ser muito, muito, muito afetada e a gente vai ver pelos olhos dela tudo aquilo que tá acontecendo, mas de uma certa distância, porque ela não vai lutar, mas o Quimê vai pro exército e a gente vai ver como não só a vida dela, mas a vida de toda a população espanhola vai ser completamente mudada e arrasada por causa desse conflito. Eu fiz algumas anotações aqui para poder explicar um pouco mais para vocês sobre o contexto desse livro. Ele é um contexto histórico essencial para que a obra seja mais bem compreendida. E além disso, também a Guerra Civil Espanhola foi um conflito muito grande que ocorreu pouco antes da Segunda Guerra Mundial e que ele não deve ser esquecido e que ele foi eternizado em diversas obras, como o quadro Guernica, por exemplo, do Picasso, que quase todo mundo conhece. Ele é bem famoso, que vai mostrar os efeitos do experimento de uma bomba atômica que foi jogada na cidade de Guernica. E isso é apenas uma das coisas horrorosas que aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. Então eu vou falar um pouco pra vocês sobre esse panorama histórico, antes de falar as minhas opiniões do livro. Todas as informações que eu vou falar aqui sobre o contexto histórico, eu tirei daqui dessa revista da Tag, que vem junto com o livro. Então eu li essa revista aqui antes de ler o livro, depois eu fui lendo o livro e quando eu tinha algumas dúvidas eu voltava pra revista pra poder entender mais ou menos como que estava situado ali, em que ano mais ou menos, porque a Natália ela não dá nenhuma perspectiva de tempo, digamos assim. A gente sabe que o tempo tá passando porque as coisas estão acontecendo na vida dela, mas a gente não sabe direito se situar em datas. Então às vezes eu tinha que voltar pra revista da Tag pra poder conseguir me situar. O livro da Mercê Rodoreda foi publicado em 1971, que foi algumas décadas depois do início de todos os conflitos, que eles começaram ali por volta de 1930, 1931, com o início dos conflitos da Segunda República Espanhola. Então, qual era o panorama político que a gente tinha na Espanha naquela época? Ainda era uma monarquia e era um sistema monárquico opressor, assim como quase todos os sistemas monárquicos. E com a chegada das ideias iluministas e liberais,
principalmente as populações mais pobres, o proletariado, os trabalhadores, eles começaram a se inspirar para fazerem uma revolução e tirarem o regime monárquico. Então, a partir disso, eles começaram a realmente se revolucionar e quererem tirar o poder dos reis e rainhas e substituir aquele regime por uma forma de governo republicana que seria mais justa, que é o que a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil é república. Então, como eu falei, em 1931 esses conflitos ali começaram. Em 1936, a Frente Popular ganhou o poder, mas houve, assim, uma reação muito negativa dos tradicionalistas. Eles não queriam que aquilo mudasse. Inclusive, tem uma personagem no livro, que é a Dona Henriqueta, que ela faz um papel muito grande ali dos tradicionalistas, porque ela sempre fala que as pessoas precisam do rei e que as coisas não deveriam mudar, etc. Então a gente sempre vai ter pela voz da Dona Henriqueta a voz das camadas tradicionais da população de Barcelona. Bom, em 1936 teve a vitória da Frente Popular e eles tinham várias ideias bastante diferentes do que estava sendo praticado até então naquele regime monárquico, como por exemplo a separação entre igreja e Estado. Eles tinham vários planos para a secularização do ensino escolar. Eles também pensavam em propostas de reforma agrária, etc. Ou seja, ao que tudo indica, seria um governo que faria muito bem para a população em geral. Eles não pensariam com o poder realmente concentrado em uma massa de pessoas com poder aquisitivo e depois o resto da população ninguém liga, sabe? Eles tinham ideais muito bons. Sendo que, novamente, as forças tradicionalistas não estavam nada satisfeitos com aquilo e eles fizeram um golpe militar, e que foi aí que foi instalado o regime franquista, que foi um período horroroso na história da Espanha. O general Franco, ele foi um general muito rígido e foi um período muito difícil de perseguições, de mortes, de fome, de dificuldade financeira. E a gente vai ver isso por meio da narrativa da Natália, como a família dela vai sofrer, e ela mesma vai sofrer durante esse período, por mais que ela nunca se refira diretamente ao general Franco, mas era mais ou menos aquilo que estava acontecendo. E aí o país ficou dividido em duas forças. Tinha o pessoal que era a favor da Frente Popular, que eram chamados de republicanos, e tinha os mais conservadores tradicionalistas, que eu não lembro exatamente como é que eles eram chamados, mas eu vou chamá-los de conservadores monárquicos. Então a partir daí começou a guerra civil na Espanha. As duas forças, elas recebiam de certa forma apoio de outros países, mas a frente dos conservadores recebia muito mais apoio. Hitler e Mussolini eram dois líderes muito conservadores de outros países. O Mussolini é da Itália e o Hitler é da Alemanha, e eles simpatizavam muito com as ideias do franquismo e eles começaram a financiar o lado dos conservadores. Eles tiveram tanta influência que, como eu falei no começo, aquele bombardeio de Guernica foi feito pela Alemanha e destroçou completamente a população daquela cidade e foi uma catástrofe terrível. Então, assim, eles financiavam bastante os conservadores. Enquanto a frente tradicionalista republicana, eles não tinham tanto apoio assim. Diversos países grandes, como Inglaterra, Estados Unidos, eles se mantiveram imparciais, digamos assim. Eles resolveram não se envolver no conflito e isso isolou muito a frente trabalhadora. E então eles só recebiam um apoio indireto da União Soviética, e a União Soviética favorecia muito o Partido Comunista Espanhol. Então, na realidade, acabou que várias frentes, vários estratos, digamos assim, stalinistas dentro da Frente Popular e dentro do movimento republicano, eles eram muito favorecidos, enquanto outros não eram, e foram formadas várias milícias. Então, apesar de estar todo mundo lutando pelo mesmo ideal, teve muita divisão, o que enfraqueceu muito o movimento e culminou na derrocada da Frente Trabalhadora, e o franquismo realmente foi instalado. Houve o golpe, como eu falei, e depois da guerra ficou como um regime estabelecido, um regime militar estabelecido. Em 1939, o conflito se encerrou, que foi inclusive o mesmo ano em que começou
a Segunda Guerra Mundial, então foi muito difícil porque a sociedade espanhola estava arrasada e ainda teve esse conflito que, apesar deles não estarem diretamente ligados com a Segunda Guerra Mundial, mas foi um conflito que arrasou com todo mundo, então foi especialmente difícil, de certa forma, para a população espanhola. E bom, esse é mais ou menos o resumo da história. Agora eu vou falar do livro. Eu gostei muito, muito, muito do livro. Até a metade eu não tava entendendo pra onde a história tava indo. Não tinha acontecido nada demais, era só a vida da Natália. Eu estava com ódio profundo do Quimé. Eu odiava muito, muito ele. E tipo, mesmo eu tentando ter a visão de que esse livro foi escrito em 1971, os valores eram muito diferentes, mas o Quimé, ele é extremamente abusivo com a Natália. Ele faz agressão psicológica com ela, faz uma manipulação muito grande. A Natália, ela largou o noivo dela, que era o Pere, que ele era uma pessoa muito boa e que tratava ela muito bem, porque ela se apaixonou pelo Quimé. E eu fiquei muito triste logo no começo da história por ver aquilo acontecendo, porque o Pere era de fato uma pessoa que tratava a Natália bem. E ver ela sair desse ambiente estabilizado, digamos assim, mesmo que a gente não tenha muita noção de como era o relacionamento deles, porque a história já começa quando ela conhece o Quimé e pouco tempo depois ela larga o Pere, mesmo assim eu fiquei muito triste. Então até a metade do livro eu não tava entendendo pra onde a história tava indo, eu tava gostando das reflexões da Natália, mas não tava me cativando o livro. E aí a segunda metade, que é quando realmente começa a acontecer esse conflito, foi quando o livro me pegou completamente e eu fiquei muito mexida com ele. Inclusive eu passei uns dias meio pra baixo e me sentindo muito mal, e eu acho que em decorrência um pouco dessa leitura, porque tudo que acontecia lá era muito, muito pesado. A Natália vai passar por umas situações muito complicadas, e assim, na primeira metade do livro eu identifiquei muito da personalidade da Macabea, que é a personagem de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, nela. Então assim, ela era muito boba, digamos assim. No começo da história ela era muito passiva, ela não tomava atitudes, enquanto da metade pro final da história ela se torna uma guerreira completa e mostra realmente que ela não é essa pessoa passiva e que ela tem uma força muito grande de fazer as coisas do modo como elas precisam acontecer nas circunstâncias, por mais difícil que seja. Porque nada daquilo que estava acontecendo ela tinha realmente consciência de como estava acontecendo, porque justamente ela era uma pessoa que não era muito ligada no que realmente estava sendo tratado ali no conflito. Então a gente, como eu falei, vai ter essa ideia de que a gente sabe que a Revolução e a Guerra Civil Espanhola tá acontecendo, porque a gente já tem noção do panorama histórico. Mas a gente não vai ver a própria Natália falando disso. Ela é uma pessoa que não tem ligação política com nada, que é muito desligada, muito alienada e que não sabe de nada o que tá acontecendo e não quer saber. E ela vai viver na vida dela e a gente vai vendo a vida dela indo ladeira abaixo por conta desse conflito absurdo e horrendo que aconteceu. Tem uma parte do livro que eu não lembro exatamente se é no pós-fácil que a Mercê Rodoreda fez ou se é no prefácio que o Gabriel Garcia Marques fez. Enfim, eu li em algum lugar deste livro e eu concordo bastante. Tudo que acontece com a Natália, toda a trajetória dela é um grito de toda a população espanhola que viveu aquela época e de todos os horrores que eles viram e vivenciaram, e ela representa muito bem esse período. Então eu acho que se você quiser ver não a visão histórica de como as coisas aconteceram, mas a visão de fato da população e de como as pessoas ficaram com esse conflito enorme que aconteceu na Espanha, eu recomendo fortemente que você leia A Praça do Diamante. E com relação ao título, que eu comentei que eu ia dar uma explicada maior, no começo a autora queria chamar o livro de Colometa, que é o apelido que o Quimé dá pra ela, mas na realidade ela acabou trocando por A Praça do Diamante, tanto por ser o local no qual a história começa, no qual a Natália conhece o Quimé, mas também pelo fato de que o diamante é um objeto que ele tem várias faces e ele reluz de modos diferentes. Então é exatamente isso que a literatura vai fazer, né?
A gente vai ter várias perspectivas diferentes e várias facetas diferentes de uma mesma história, de uma mesma obra. E eu gostei bastante desse título. Eu acho que ele se encaixa muito bem na história. Não no sentido de, teve um acontecimento que explica o título. Mas no sentido de realmente literário, sabe? De resumir, de certa forma, uma das perspectivas do que é literatura. E eu gostei bastante. E se você quer ler nessa edição da tag, ainda tem como ler. É só entrar lá no site deles e tal. Dá uma procurada. Se você não quiser, a Editora Planeta já tem a edição deles mesmo. Foram eles que publicaram originalmente essa obra aqui no Brasil. Então, se você quer encontrar em livrarias convencionais, eu recomendo que vocês procurem a edição da Editora Planeta. E eu gostei demais desse livro mesmo. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, de 5. E, sério, foi uma leitura muito boa pra eu começar o mês de março. E eu espero que as outras leituras que eu separei sejam muito boas como essa. E eu até vou encaixar mais um livro, não vou contar qual, já encaixei na realidade. Mas eu vou encaixar mais um livro agora, em março, já que eu já terminei tão rápido esse livro. Tipo, o vídeo tá sendo gravado no dia 3 e eu já terminei ontem. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pensamentos, comentários e opiniões. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!